felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Estou muito feliz, sensação de estar em casa, é muito bom essa sensação. Estamos nos adaptando, hoje eu volto das férias, ontem eu voltei das férias, reunião o dia inteiro, ficamos no mês de janeiro ali de férias. Fazia algum tempo que a gente não tirava férias como família, passando um tempo junto, ficando junto ali. E foi um tempo muito especial, mas também é muito bom voltar às atividades. É muito bom estar aqui com vocês. E se você trouxe Bíblia, eu gostaria que você abrisse no Salmo 29, no versículo 4. É o nosso versículo do tema do ano. E se hoje eu pudesse dar uma mensagem um tema para a mensagem, seria ouvir e obedecer, que é a mensagem e o tema do ano. A palavra de Deus, ela fala assim no Salmo 29, capítulo 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor, ela é poderosa. A voz do Senhor, ela é cheia de majestade. Queridos, a voz do Senhor, ela abriu os nossos ouvidos. Posso ouvir um amém? A voz do Senhor, de alguma forma, queridos, ela abriu os nossos ouvidos. Se você está aqui hoje, é porque você ouviu a voz do Senhor. De alguma forma, de uma forma sobrenatural, Deus, ele se comunicou com você e ele te atraiu até aqui. Você não está aqui porque você recebeu um convite de pessoas. Você está aqui porque de alguma forma sobrenatural, a voz do Senhor tocou o seu coração, abriu os seus ouvidos e te conduziu até aqui. Se você está aqui hoje é porque você ouviu a voz do seu bom pastor. Você ouviu o chamado do seu bom pastor. Se você está aqui hoje, é porque você ouviu a mensagem da salvação. Porque os seus ouvidos, eles foram abertos para o chamar do Senhor sobre a sua vida. Se você está aqui hoje, queridos, é porque o seu bom pastor te conduziu até aqui. A voz dele te conduziu. Olha que interessante o que João, capítulo 10, do versículo 26 ao 28, ele nos fala. João, capítulo 10, do versículo 26 ao 28. Jesus conversando com os fariseus, com os religiosos da época. Olha que interessante. Mas vocês não creram, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pastor, eu não ouço a voz do Senhor. Querido, se você tem buscado a Deus, é porque você ouviu a voz dele. Você ouviu o chamado. Se de alguma forma você está buscando a Deus, você ouviu esse chamado do seu bom pastor. De forma sobrenatural, não natural, você ouviu a voz do seu bom pastor. E eu posso afirmar para você que você ouve a voz de Deus. De forma sobrenatural, queridos. Ele te arrebatou o seu coração. De forma sobrenatural, ele conquistou o seu coração. E você sabe que não tem para onde você ir. Você ouviu o chamado. Talvez o salmo mais conhecido, ou a palavra mais conhecida da Bíblia, é o Salmo capítulo 23, verso 1. A palavra de Deus fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta, seria a melhor tradução. O Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta. Essa voz, queridos, ela sempre nos chama para um relacionamento. Repete assim comigo, relacionamento.
Queridos, a voz desse bom pastor, ela nos conduz a um relacionamento. Quando ouvimos a sua voz, ela nos chama para se relacionar com Ele, nos chama para um relacionamento onde Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Queridos, eu e você somos ovelhinhas de Jesus. Fala um amém aí. Queridos, nós somos ovelhinhas de Jesus, queridos. Somos conduzidos por Ele. Queridos, ovelha não anda sozinha. Ovelha precisa ser conduzida. Preste atenção aqui em mim. Nesse sistema, mundo que nós vivemos, nós queremos às vezes destaque, status, fama. Nós precisamos aparecer. De alguma forma nós buscamos e queremos isso. O pecado trouxe isso para nós. Agora imagine em uma entrevista de emprego, se alguém aqui trabalha com RH, imagine em uma entrevista de emprego, alguém chega para você e fala assim, com qual animal você se identifica? Alguns vão falar com o lobo, com a águia, visão de águia. Com qual animal você se identifica? Com uma ovelha. A pessoa vai olhar para você, cara, que sentido faz isso? Com uma ovelha. Lá em Vitimarsum, queridos, tem bastante ovelhinha lá. E o pastor Johnny, ele teve cria das ovelhas dele. E uma ovelha, ela criou 2 ovelhinhas pequenininhas. Ela adotou uma e rejeitou a outra. E o Johnny trouxe a ovelhinha para morar com ele, ali dentro da casa dele. Virou ali, a filha do Johnny, a Karine, dava leite na mamadeira. E a ovelha parecia um cachorrinho, queridos. Onde a menina ia, a ovelhinha ia atrás. Bem, bem, bem. Aonde ela ia atrás. Queridos, só que a ovelha é muito sensível. Essa ovelha, ela caiu em um buraco, porque estava sozinha, de costas, e não conseguiu se virar. Ela morreu. Porque a ovelha precisa ser conduzida. Ovelha, queridos, precisa ser guiada. Você crê que Deus tem uma vontade? Sim ou não? Você crê que Deus é um ser inteligente, pensante? Você crê que existe um Deus, queridos, criativo, inteligente, soberano e que tem uma vontade? Sim ou não? Você crê nisso? Se você crê, queridos, automaticamente você perde a sua autonomia. Se você crê que existe um Deus soberano sobre a sua vida, te conduzindo, queridos, você crê que existe um propósito, uma vontade, automaticamente eu e você perdemos a autonomia. A vontade de Deus, ela é estabelecida sobre as nossas vidas, e nós nos rendemos a ela, perdendo a nossa autonomia. Você subjuga a sua vontade, a vontade dele. Em outras palavras, você não se manda. Quando nós entendemos isso, queridos, nós começamos a ser conduzidos por Ele. Nós começamos a ser ovelhas do seu aprisco, queridos. Nós começamos a ouvir a sua voz, queridos. E entendemos, queridos, ou melhor, conhecemos nesse relacionamento íntimo que Ele tem nos conduzido. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma mão invisível te conduzindo. Às vezes você não reconhece, mas ela está te conduzindo. Às vezes você acha que você está perdido, mas existe uma mão poderosa, invisível, te conduzindo para um propósito, para um fim desejável, para um futuro e uma esperança. Você é uma ovelhinha de Jesus, falam a mim. Olha o que João, capítulo 10, versículo 27 nos fala. Olha que interessante esses 2 versículos, queridos. João capítulo 10, versículo 27 e Marcos capítulo 8, versículo 34. Olha aqui, acompanhe aqui comigo no telão, olha que interessante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, se você ouviu a voz, você é chamado a seguir essa voz, amém? Olha que interessante, Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A prerrogativa, queridos, para seguir a Jesus, a seguir esse chamado, ouvir essa voz, queridos, é o negar a si mesmo.
tome a sua cruz. Queridos, nos sinótipos, ela diz assim, dia a dia. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e as seguem. Só que a prerrogativa para seguir é negar a si mesmo. Mais uma vez, eu e você não nos mandamos. Aleluia. Eu queria crescer para ser dono do meu nariz, pastor, e agora você vem falar isso? Queridos, seguir a Jesus nos faz perder o controle. Preste atenção aqui em mim. Eu e você amamos o controle. Amamos, queridos. Lutamos, brigamos, guerreamos para ter o controle. Amamos tudo sob controle. Amamos a sensação de estar no controle. E é uma sensação, queridos. Porque na verdade nós não temos controle de quase nada nas nossas vidas. Se você quer uma aula, pergunte para o Tiago e para a Miriam. Nós não temos o controle de quase nada nas nossas vidas. Só que nós lutamos e guerreamos pela sensação do controle. Nós queremos tudo debaixo do nosso controle. Nós queremos controlar as coisas. Nós queremos que todas as coisas saiam do nosso jeito. A grande verdade é que nós não temos o controle de quase nada. Nós lutamos por uma sensação de controle. E a voz de Deus nos leva ao nosso bom pastor. E esse bom pastor quer nos guiar. Só que existe uma guerra entre o guiar dele e a nossa briga por essa sensação de controle. Para sermos guiados, queridos, eu e você precisamos perder essa sensação de controle. Entregar essa sensação, esse falso controle. Sabe por quê? Porque nós temos adoecido por isso. Preste atenção aqui em mim. Nós temos adoecido por isso. Por tentar controlar todos e todos ao nosso redor, queridos, nós andamos ansiosos. Pastor, eu não tenho que administrar nada. Tem que. Só que administrar e tentar controlar é algo totalmente diferente. O princípio básico, queridos, da nossa vida é que nós somos mordomos, amém? Princípio básico, somos mordomos. Governamos, cuidamos de tudo, queridos, como se fosse nosso. Mas a grande verdade é que nada é nosso. Só que nós gostamos de ter a sensação de que é meu. E isso tem nos adoecido. Nós tivemos uma situação com o nosso cachorro lá no condomínio. Nós precisamos entregar o nosso cachorrinho, nosso pitbull. Levamos e conversando em família. A Analice chorou e falou assim: eu não gosto que as pessoas fiquem com aquilo que eu amo, porque é meu. E eu tive que chamar ela para ministrar ela. Só que ela tem 10 anos, queridos. O grande problema é que nós estamos com 30, 40, 50, 60 anos, com a ideia que isso é meu. A maioria das nossas brigas, queridos, porque é meu. É meu ministério, é meu trabalho, é minha empresa. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos, nada é nosso. Fala um amém aí, crente. Nada é nosso. E nós adoecemos porque nós queremos controlar. Queridos, eu ativei várias células e grupos familiares. Geralmente você pega um líder, treina ele, entrega ele para cuidar de um grupo familiar. Ele está cuidando de um grupo familiar, primeira semana, segunda semana, terceira semana não passa. Senta conversar, pastor, quero conversar com você, quero largar o grupo. Por quê? Porque as pessoas não fazem o que eu mando. Porque eu não consigo controlá-las. E nós adoecemos por isso. Quer ver um exemplo? Deixa eu tentar explicar. Jesus, queridos, Ele se fez carne. Posso ouvir um amém?
Ele se fez carne e habitou entre nós. Caminhou entre nós, Ele se despojou da sua glória, seus atributos divinos. Ele se encarnou, se fez carne, andou entre nós, morreu e depois ressuscitou. Ele passou pela cruz. Houve a morte e a ressurreição. Eu e você só vamos aprender o poder da ressurreição depois que nós morrermos para o controle. Recebemos a Ele, amém? Posso ouvir um amém? O Espírito Santo habita em nós, somos conduzidos para onde? Para a cruz. O Espírito Santo, queridos, desde o batismo de Jesus até o final, o conduziu até a cruz. Na cruz Ele morre, queridos, mas Ele não morre e fica morto, Ele ressuscita. E quando Ele ressuscita, Ele experimenta o poder da ressurreição. Eu e você, nas nossas vidas, só vamos experimentar vida e abundância, que é o poder da ressurreição se manifestando em nós, quando nós morrermos. Só que nós queremos controle. E isso, queridos, começa lá no Éden. Olha o que Gênesis capítulo 1, versículo 26 nos fala. Preste atenção aqui. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que se arrastejam pela terra. Esse é um mandato cultural. Tenha o homem domínio. Essa palavra domínio, queridos, essa palavra aqui, ó, é radar. Olha qual que é a primeira tradução, queridos, para radar. É governar. Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, abençoa ele, para quê? Para que ele possa governar sobre a face da terra. Isso está no meu e no seu DNA, queridos. Nós fomos chamados para governar. Essa palavra nos mostra que o homem foi abençoado para governar. E nós perdemos a capacidade de governo com a queda. E passamos a ser governados. E eu e você não fomos projetados para ser governados. O homem tinha governo sobre a terra, sim ou não? Na queda ele perde esse governo, ele perde a capacidade de governar. As circunstâncias passam a governar sobre o homem. As plantas passam a governar sobre o homem. Quer ver um exemplo? Cachaça vem da onde? Ô crente, você está aí? Cachaça vem da onde? Da cana, da planta. Cocaína vem da onde? Da planta. Vamos deixar de ser moralista? O açúcar vem da onde? Da planta. Farinha branca vem da onde? Do trigo. E o trigo vem da planta. E aquele docinho te governa. Aleluia. Pastor, não consigo parar. Está sendo? E quando você se propõe a fazer uma dieta, vou fazer uma dieta esse ano, 2025, vou fazer. Daí você começa. Daí quando você é governado, qual que é a sensação que vem? Ah, que raiva! Porque você não gosta de ser dominado. Só que a queda nos fez perder a capacidade de domínio. A boa notícia é que toda autoridade nos céus e na terra foi dada a Jesus, Ele deu a nós, e através do Espírito Santo, na comunhão com Ele, nós temos domínio próprio, que não é autodisciplina. E o domínio próprio pode nos conduzir a vencer essas coisas. Sim ou não? Depois da queda, queridos, as circunstâncias passam a governar sobre as nossas vidas. É por isso que você odeia ser governado por circunstâncias. Quer ver um exemplo? Você já tentou fazer alguma coisa que você não sabe? Assim, eu fiquei 2 meses reformando a casa, queridos. Vendo os pedreiros fazer, é tão fácil, queridos, que a gente fala, eu vou fazer também. Daí você começa lá, né? Daí você perde o controle, você fala, meu Deus, eu não consigo, isso aqui me domina. Você, vontade de quebrar tudo, sair chutando. A gente não pode falar palavrão, daí a gente fala misericórdia, filho do diabo. Você ri, mas você faz igual. Quando as circunstâncias te governam, queridos, nós não gostamos dessa sensação.
Porque dentro de nós não fomos criados para isso. É por isso que nós odiamos perder o controle, é por isso que odiamos quando as circunstâncias não saem do nosso jeito. Queridos, quantas vezes você falou assim, não, as coisas vão ser assim, 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 tipo Jó. Lembra que Jó ficava falando no livro dele? Não, mas é que Deus vai fazer isso, depois Deus vai fazer aquilo, é que Deus deve estar fazendo... Já aconteceu com você falar, vai sair assim, 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 sim ou não? Você já fez isso? Quantas vezes você acertou? Nenhuma. E não adianta procurar profeta, porque profecia não é adivinhação de futuro. Não é cartomante assim, vamos ver o que tem para o meu futuro. Não é isso, queridos. Você consegue me entender, sim ou não? A gente deveria aprender a ser guiado, tá mesmo, Deus? Vamos. Eu não sei. Eu não sei, me guie. Lembra lá da teologia, da minha heresia? Uma das portas do inferno é o quê? Porque eu já sei, não nos permite ser guiados. Quer ver um exemplo de alguém que perdeu o controle? Olha João capítulo 3, versículo do 3 ao 5. Contextualizando a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um principal dos sacerdotes, ele foi conversar com Jesus à noite. A palavra de Deus fala assim: a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Conversa de Jesus com Nicodemos, queridos. Nicodemos, ele tinha uma zona de segurança. Ele tinha um lugar onde ele tinha controle. Por ser um dos principais dos sacerdotes, a teologia dele o protegia. Ele tinha uma proteção, consegue me entender? Ele dominava alguns assuntos. E nós gostamos, queridos, quando nós dominamos alguns assuntos. Por isso que muitas vezes o saber ensoberbece. E ele dominava aquilo ali, queridos, aquela teologia o protegia. Ele tinha o controle, mas ele era um homem natural. Aquele que não nasceu de novo, ele não tinha tido uma experiência com Jesus. Aquele que não ouviu a poderosa voz do Senhor. Olha o que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 nos fala. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Ele não tinha uma experiência, queridos, com Deus, e ele não tinha nascido de novo, ele era um homem natural, ele gostava do controle das coisas. E a conversa de Jesus parecia loucura. E no versículo 4 de João capítulo 3, que nós lemos, olha que interessante. E perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Aqui ele perde o controle. Jesus desmonta o castelinho de areia dele, desmonta a sua teologia, começa a falar de coisas espirituais, onde esse homem perde o controle, ele já não entende mais, ele se perde na conversa, e a pergunta que ele faz é como pode? Todas as vezes, queridos, ou muitas vezes que Jesus quer nos guiar, a pergunta nossa, de forma natural, é como? Como que isso vai acontecer? Nós queremos a resposta do como para obter novamente o controle. Me fale como, Deus, que daí eu faço. Queridos, não vai ser assim. Como pode? O homem natural sempre vai buscar o como, sempre vai tentar racionalizar, compreender e administrar. O homem natural, queridos, ele vai racionalizar situações, ele vai tentar compreender com as suas experiências, com a sua mente, e ele vai tentar administrar ou controlar as coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o como é com Deus, fala um amém aí.
nesse guiar de Deus para a minha e para a sua vida, queridos, o como é com Ele. É Ele que vai fazer, é Ele que faz, é Ele que abre as portas, é Ele que nos direciona. Nós podemos viver no controle, na administração, ou nós podemos entrar em uma zona que eu gosto de chamar de zona de mistério. Repete assim comigo, mistério. Uma zona de mistério. O homem natural, ele busca controlar ou administrar a sua vida através da racionalização, de compreender e de administrar. Só que no reino de Deus, nas nossas conversas íntimas com Jesus, na calada da noite, Ele sempre vai nos conduzir a uma zona de mistério, e entrar no reino de Deus, entrar nos mistérios dEle. E mistério não é manto, queridos, não é sair girando. Estou no mistério, estou no manto, não é isso. Mistério, queridos, é quando perdemos o controle, ou entregamos o controle das nossas vidas realmente para Ele. Aonde paramos de querer controlar a situação, querer controlar as pessoas, e simplesmente nos deixamos ser guiados no mistério que é a caminhada de Deus para cada um. A minha caminhada é diferente da sua. Os mistérios que você vai ter que enfrentar são diferentes dos meus. Só que quero te dizer uma coisa, você vai perder o controle. Fala um amém aí. Pastor, mas eu preciso entender para fazer as coisas. Queridos, os discípulos andaram 3 anos e meio tentando entender Jesus. E eles não entenderam nada. Nem a multiplicação de pães e peixes. Quem está lendo Mateus ali, você passa pela multiplicação de pães, sim ou não? Queridos, tinha 5 pães e 2 peixes, foi para 5.000 pessoas e sobrou acho que 7 cestos. No outro lá tinha 7 pãezinhos e alguns peixinhos, foi para menos gente e sobrou mais cestos. A conta não fecha, queridos. Não é lógica matemática, queridos. Deixa eu dar uma boa notícia para você aqui, você não foi chamado para entender. Fala um amém aí. Você não foi chamado para entender. O nosso chamado é para conhecer a Deus. É totalmente diferente. Abacuque vai falar que toda a terra, no final dos tempos, toda a terra será enchida do conhecimento da glória de Deus. Conhecimento, queridos, ali é a mesma palavra de coabitar. E coabitou Adão com Eva e tiveram um filho. É relacionamento íntimo. E esse conhecimento é um conhecimento relacional, não intelectual. Por isso que você não consegue entender. Como que você sabe? Só sei porque tem algo que me direciona para isso e eu sei. Mas me explica como? Não sei, só sei que sei, porque tem algo dentro de mim que me conduz. É conhecer, queridos. É o conhecimento da glória de Deus, não é o entendimento da glória de Deus. Conhecer é relacionamento, é um conhecimento relacional. Isso se manifesta em Atos. Olha que interessante, Atos capítulo 4, versículo 13. Atos capítulo 4, versículo 13. Olha que interessante, presta atenção aqui. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados, conheceram que eles haviam estado com Jesus. Que haviam estado com Jesus. A voz de Deus, queridos, a poderosa voz de Deus nos leva a um conhecimento relacional, onde as pessoas vão conhecer que eu e você estamos com Jesus. Eles eram iletrados, queridos, mas eles estiveram com Ele. Eles confundiram o pensamento teológico da época, porque eles estavam com Jesus. Eles estiveram com Ele. Resumindo aqui, queridos, ouvimos a poderosa voz de Deus,
que nos leva a seguir Jesus, tirando a nossa autonomia, e isso só pode acontecer através da obediência. Repete assim comigo: obediência. E a obediência, queridos, ela é aprendida. Nós precisamos aprender a obedecer. Olha o que a didática de Deus, queridos, é a correção. Posso ouvir um amém? Deus corrige e disciplina aqueles que Ele ama. Uma vez eu escutei de um educador, queridos, cristão, ele falou assim: educar é frustrar. E olhando para os meus, queridos, eu tenho percebido que é isso. Às vezes eles querem fazer alguma coisa, eles estão loucos para fazer aquilo, eu vou lá e frustro os planos deles. Pai, e sai chorando. Sim ou não? Se você deixar seus filhos fazer tudo o que eles querem, eles se matam, querido. Sim ou não? Então eles estão com um plano na cabeça, eles sabem o que eles querem, eles vão fazer, estão obstinados a fazer, e o que acontece? Você chega e fala: não, para cá. A didática de Deus é essa comigo e com você. Às vezes você está obstinado para fazer alguma coisa, ele fala: para cá, para cá. Ele disciplina aqueles que Ele ama. Fala um amém aí. Você ama a Deus? Você vai ser disciplinado. Aleluia. Nós temos que agradecer, queridos, que eles não deixam a gente solto. Romanos capítulo 1, queridos, vai falar que o pior castigo para o ser humano é ser entregue aos próprios desejos do seu coração. O castigo de Deus para o homem, queridos, não é matar o homem, é simplesmente tirar a sua mão, tirar a sua graça comum da vida dele. E falar assim, ó: faça o que você quiser fazer. E entregar eu e você aos desejos do nosso próprio, Ele arranca o freio moral e fala: se vire. Imagine se isso acontecesse comigo e com você. Nós teríamos nos matado. Pastor, cresci na igreja, teu coração não. Nasci dentro da igreja, não. Mas o nosso coração não. Precisamos ouvir essa voz, sim ou não? Olha o que Hebreus capítulo 5, versículo do 7 ao 8 nos fala. Esse texto é bem interessante, queridos. Olha que interessante, Hebreus capítulo 5, versículo do 7 ao 8. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações, súplicas a quem podia livrar da morte, ouvido por causa da sua reverência, embora sendo filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Aqui, queridos, o autor Hebreus, ele está fazendo uma menção direta ao Getsemane, aonde Jesus fez um clamor com lágrimas, queridos, orando a Deus, orando aquele que poderia o livrar da morte. E aqui existe um conflito de vontades. Por todo o evangelho, você vai ver Jesus falando assim: eu só faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. A minha vontade e a vontade do meu Pai são uma. No Getsemane existe o único conflito de vontades, aonde Jesus oferece orações com lágrimas àquele que poderia o livrar da morte. Jesus ora, queridos, falando assim: afasta de mim esse cálice. Há um conflito de vontades, queridos. E é o único conflito de vontades que nós vemos. E ali Jesus aprendeu a obedecer. Porque só existe obediência verdadeira quando há conflito de vontades. Enquanto você está caminhando, queridos, e está tudo certo, nós vamos. Mas quando há conflito de vontades, queridos, você vai ver se nós nos submetemos ou eu quero fazer muito uma coisa, mas Deus quer que eu faça outra. Conflito de vontades. No trânsito, você nunca quis matar alguém, querido? Sim ou não? Não. Só que daí você é crente, ovelhinha de Jesus, você sabe que você não pode xingar palavrão. Daí o que acontece? Há um conflito de... Ali você aprende a obediência. Por Jesus eu obedeço.
Por isso que obediência, queridos, é aprendida. Jesus foi ouvido por causa da sua reverência. Foi ouvido ou não? Sim ou não? Ele foi ouvido. O texto de Hebreus fala, ele foi ouvido. Deus ouviu a sua oração. Só que qual que foi a resposta de Deus para ele? Não. Mesmo sendo filho, não. Pode ir. Você nasceu para isso. Você foi e veio para isso, vai. A grande questão é, qual que foi o último não de Deus que você ouviu? Porque se você não tem ouvido não de Deus, provavelmente você está cultuando um Deus que não é Deus, você está cultuando a sua própria alma. Sim ou não? E o vácuo, queridos, entre ouvir e obedecer, é o tempo que nós perdemos com obras mortas. O gap, o vácuo entre você ouvir a direção e você obedecer, é o tempo que nós perdemos. A única coisa que Satanás pode roubar de nós, queridos, é o nosso tempo. Repete comigo, tempo. A única coisa que Satanás pode nos roubar, queridos, é tempo. Ou talvez a coisa mais preciosa que ele nos roube, é tempo. Então o vácuo, queridos, entre ouvir e o obedecer, queridos, é o tempo que nós perdemos. Quer ver um exemplo? Queridos, você já se ofendeu com alguém, sim ou não? Sim. Você ficou magoado com alguém? Sim ou não? Quando você recorre à palavra de Deus, você vai para a sua comunhão com Deus, o que Deus vai falar? Perdoe, sim ou não? Só que nós nos agarramos à dor, nós ficamos lutando, nós não queremos obedecer de primeira, nós falamos, tomara que morra, e Deus pesa a mão, eu sou filho do Senhor, que Ele é filho do diabo, mata Ele, e a gente fica nessa guerra interna, e Deus vai trabalhando o nosso coração, de repente você não quer que morra, você só quer que, sei lá, seja atropelado, e não morra, daí Deus vai trabalhando no teu coração, e você fala, não, tomara que só bata o dedo no móvel, vire um minguinho para o lado, assim, e daí demore para arrumar, e daí chega uma hora que você fala o quê? Tá bom, Deus, eu me rendo, eu perdoo. Quando você perdoa, queridos, você começa a experimentar a vida, sim ou não? Daí você olha para trás, o que você fala? Por que eu não perdoei? Antes. Eu perdi esse tempo. Enquanto a outra pessoa estava lá engordando, comendo, vivendo bem, eu estava tomando veneno achando que ia matar ela. Sim ou não? E esse tempo foi nos roubado. Por isso, queridos, que nós precisamos de imediato ouvir a voz e obedecer. Por mais que a gente não entenda. Eu não entendo. Talvez eu não entenda mesmo. Você não vai entender, mas você conhece o seu bom pastor. Você conhece que Ele tem te guiado. A voz de Deus e a sua palavra, elas vão nos confrontar. E esse confronto vai nos moldando a imagem de Jesus, a ser como Ele. Os confrontos da palavra de Deus é para nos colocarem a um molde que é Jesus. Onde perdemos a autonomia, deixamos o controle e simplesmente somos guiados pelo nosso bom pastor. Quando ouvimos e obedecemos, preste atenção aqui em mim. Quando ouvimos e obedecemos, queridos, entramos no descanso. Queridos, existe a promessa do descanso. E a promessa do descanso, queridos, para os israelitas, queridos, era uma terra prometida que manava leite e mel. Só que o autor em Hebreus vai falar, se esse era o descanso verdadeiro, Cristo não precisava vir. Então existe a promessa do descanso para mim e para a sua vida. Existe uma promessa de descanso, pastor, aonde que eu encontro esse descanso? Nós encontramos esse descanso, queridos, quando nós largamos e nos permitimos ser guiados, o descanso da nossa luta pelo controle, o descanso da obediência, o descanso de ser guiado.
Queridos, não adianta, queridos, nós achamos, preste atenção aqui em mim, nós achamos, queridos, que nós vamos entrar em descanso se nós ganharmos mais dinheiro, fortalecermos as nossas finanças, construirmos patrimônio. Nada contra isso, queridos, mas não é nossa vida isso. E nós achamos que nós vamos encontrar descanso ali. E nós não vamos encontrar. Senão você não encontraria empresários desesperados com fortunas guardadas. Famílias sendo destruídas. O descanso é quando nós entregamos, largamos mão do controle e falamos: Deus, me guia. Nós só temos uma vida para viver. Uma vida. Nós podemos viver adoecidos pelo controle, ou nós podemos ser guiados pelo nosso bom pastor, aonde nós confiamos. Pastor, mas as coisas estão dando tudo errado. Mesmo dando tudo errado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Existe um bom pastor nos guiando, existe uma voz poderosa e majestosa nos conduzindo pelos caminhos da vida. Aqui está o nosso descanso. Você já tentou controlar pessoas? Antes de ser crente, depois de ser crente? É muito desgastante. E a resposta sempre vai ser: eles não fazem o que eu quero. Por que ele não faz o que eu quis? Não encontramos descanso. Agora, quando nós abrimos mão, servimos as pessoas, cuidamos dela, fazemos o que nós precisamos ser feitos, e nós não controlamos, porque o amor não espera nada em troca. Ali está o descanso. A voz de Deus é poderosa aos que o obedecem. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos. Talvez você esteja aqui ouvindo essa mensagem, e talvez você queira entrar em um lugar de descanso. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, em certa feita, Ele olhou para aquela multidão e Ele falou: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Talvez você esteja cansado, você esteja sobrecarregado. Talvez você esteja procurando algo que você nem sabe o que é. Eu quero te dar uma boa notícia. Existe um Deus que nos ama. Existe um bom pastor. Existe um Deus que quer conduzir a sua vida e quer te guiar para verdes pastos. Existe um Deus que quer tirar essa pressão de dentro de você. Pastor, como que eu encontro esse Deus? Através de uma oração simples que nós chamamos de oração de entrega. A palavra de Deus fala que se com o coração nós crermos e com a boca nós confessarmos que Jesus é o Senhor, nós seremos salvos. Salvos do quê? Salvos muitas vezes de nós mesmos, salvos da nossa ansiedade, salvos da nossa tentativa de controle, salvos da maldade que há em nós. E eu quero te convidar a você fazer uma oração comigo, essa oração de forma consciente, entregando a sua vida a Jesus, entregando a sua vida a esse bom pastor. Ore assim comigo, a igreja vai ajudar você nessa oração. Ore assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Hoje eu declaro com a minha boca que Jesus é Senhor da minha vida. Hoje eu rejeito a Satanás e seus demônios e me declaro livre através da obra redentora de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado pelo descanso. Querido, se você fez essa oração hoje pela primeira vez, ou você está fazendo ela de forma renovada, você já andou com Jesus, mas você está longe, e você conhece o seu coração, você sabe que você está longe, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Se há alguém no nosso meio aqui, queridos, levante a sua mão bem alto. Eu estou com a minha mão levantada. Se há alguém no nosso meio. Há alguém no nosso meio, queridos? Existe alguém no nosso meio? Talvez você
esteja longe, queira voltar, levante a sua mão. Todos ovelhinhas de Jesus? Eu preciso de mais 5 minutos, queridos. Já deu o horário, é meio-dia, mas eu preciso de 5 minutos. Se de alguma forma essa palavra falou em algum momento ao seu coração, nós gostaríamos de orar com vocês. Orar para que você perca o controle, orar para que você entre nesse lugar de descanso. Se eu pudesse classificar um momento mais importante do culto, e eu não posso fazer isso, mas se eu pudesse, eu classificaria esse momento que nós vamos entrar agora, de oração e de entrega, com relação à palavra como o mais importante. Onde nós podemos render o nosso coração e falar: Espírito Santo de Deus, ministra o meu coração. Aonde eu e você podemos ouvir a voz do nosso bom pastor e Ele nos conduzir. Aquilo que eu não consegui expressar em palavras, eu creio que o Espírito Santo consegue tocar no mais íntimo do seu coração. Talvez é uma frase, uma palavra, algo que mexeu com você, um pensamento. É isso que Deus quer tratar em você e te levar para mais perto dEle. Talvez você seja ovelhinha de Jesus, que você esteja caminhando com Jesus, mas você esteja angustiado, ansioso, você esteja lutando na sua alma, buscando o controle das coisas. E eu quero te convidar, se você precisa, necessita, saia do seu lugar rapidamente, venha aqui para frente, os pastores vão orar por vocês, nós queremos orar por você.